Oi, pessoal, tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. Estou passando por meio dessa videoaula só para resolver duas questões de exemplo sobre esse conteúdo de raízes do polinômio. E o que vocês precisam saber sobre esse conteúdo? Simplesmente relacionar as raízes de um polinômio com a sua decomposição em fatores do primeiro grau. Ou seja, eu vou mostrar aqui dois exemplos para vocês que, digamos assim, são as duas variações de como são cobrados esses conteúdos, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão exemplo que eu coloquei aqui foi a seguinte. Um polinômio p de x de terceiro grau tem raízes iguais a -3, 2 e 4. Qual das expressões abaixo pode representar p de x? Ou seja, qual dessas alternativas tem justamente o polinômio p de x que tem como raízes -3, 2 e 4? Pessoal, quando na matemática a gente fala de raízes, quando na matemática a gente fala de raízes, a gente está se referindo também àqueles valores que vão zerar, digamos, nesse caso aqui, que vão zerar o nosso polinômio, tá bom? Ou seja, qual dessas alternativas, né? Quando eu substituir e inserir nelas o -3, o 2 e o 4, em cada um desses parênteses, respectivamente, eu vou ter um valor ali igual a zero. Então, simplesmente, achar o polinômio que é referente a essas raízes é isso. É você encontrar em qual desses parênteses, quando você substituir essas raízes, -3, 2 e 4, os valores desses parênteses vão ficar igual a zero, né? Ou seja, são raízes do polinômio, raízes ou zero, como a gente chama na matemática, tá bom? Então é um conteúdo bem tranquilo, né? Eu trouxe aqui para vocês no item A, só para a gente ver, né? No item A, eu tenho aqui, ó, no primeiro parêntese, x menos 3. X menos 3. Quando eu pegar, vou até trazer aqui para cá, ó. Quando eu pegar esse menos 3 e substituir aqui no lugar desse x, pegando -3 e estou colocando aqui no lugar desse x, vai ficar -3 e o -3, que já é aqui do próprio polinômio. -3 e -3 vai ser igual a zero? Não vai ser igual a zero. -3 menos 3 vai ser igual a -6. Sinais iguais repete sinal e soma-se os números. Então, aqui não vai zerar o nosso primeiro parêntese. Não zerando o nosso primeiro parêntese, a gente já sabe que, por exemplo, essa alternativa A ela já está incorreta, tá bom? Aí nós vamos para B, né? Na B, a mesma situação. Se ao invés desse x aqui, ó, eu colocar a nossa primeira raiz aqui, que a questão nos fala que é -3. Se eu colocar aqui no lugar desse x -3, aqui vai ficar nesse parênteses -3 e o mais 3. -3 e mais 3 vai zerar, né? Porque o nosso resultado aqui, -3 mais 3, posso cancelar e o resultado vai ser igual a zero. Bom, então, aqui sim, na B, já vai muito assim de encontro, né? Para ser possivelmente a alternativa correta. Mas na C, eu também tenho a mesma situação, ó, x mais 3. Quando eu tirar esse x e colocar -3, que é a raiz que a questão me dá, vai ficar -3 mais 3, que vai dar zero também. Então vai ser correto aqui B ou C. Não pode ser a D, porque aqui quando eu tirar esse x e colocar aqui na D, o -3 vai dar a mesma coisa da A, vai dar -6, né? Aqui na E também, ó, vai dar -6, então aqui eu já elimino essas alternativas. Ou seja, com essa primeira raiz nesse teste, né, a raiz do -3, eu já sei que a alternativa correta ou vai ser B ou vai ser C. E aí eu tenho que testar a próxima raiz, né? No caso aqui, a próxima raiz que a questão me dá, ó, bem aqui, ó, é o 2. Então, quando eu pegar o 2, vou até trazer ele para cá, quando eu pegar esse 2, ó, e substituir aqui na A, né? Perceba que o 2 lá, ele está positivo. A raiz lá está positivo. Quando eu colocar no lugar desse x, vai ficar 2, né, positivo, menos o 2, que é que o próprio polinômio já me dá. Então vai ficar 2 menos 2, que dá igual a quanto? Dá igual a zero. Então aqui a B, até agora está beleza, está correspondendo tudo certinho. Se eu fizer isso aqui para C, perceba que na C, no lugar desse x aqui, eu vou colocar 2, 2 positivo, como uma questão me dá como raiz. Então vai ficar aqui, ó, 2 mais 2. 2 mais 2 vai ser igual a quanto? A 4. Deu igual a zero? Não. Então isso quer dizer que aqui a nossa alternativa C, ela também já está errada. Ou seja, a única alternativa que eu tenho aqui como correta é a alternativa B de bola. E aí se você quiser trazer também um 4 aqui, ó, para colocar no lugar desse x, para testar realmente se ela é a correta, você vai ver que vai ficar 4 menos 4 e dá igual a zero, tá bom? Então é simplesmente isso, bem tranquilo de vocês encontrarem a alternativa correta nesse tipo de questão, tá bom?
Aí eu trouxe também aqui outra variação, né, desse conteúdo das raízes do polinômio, um pouquinho diferente, né? Perceba que na questão exemplo anterior, a questão lhe deu as raízes e pediu para você encontrar o polinômio respectivo àquelas raízes, né? Agora que essa questão ela é diferente, ela lhe dá o polinômio e quer que você encontre as raízes, é o efeito contrário, digamos assim. Então vamos lá, o que é que ela fala? Observe o polinômio representado no quadro abaixo. No caso, está aqui solto. Ó, P de x é igual a x vezes x menos 3 vezes x mais 2. Olha a pergunta. Quais são as raízes desse polinômio? Pessoal, as raízes do polinômio, assim como eu falei no exemplo anterior, quando a gente se referir às raízes na matemática, a gente vai dar a ideia de quem? Dos zeros, ou seja, aqueles valores que quando a gente substituir lá no polinômio, o resultado vai ser zero, tá bom? Ou seja, aqui de cara, ó, bem aqui nesse primeiro parênteses, eu já sei, eu tenho menos 3. Então, quem é que eu vou colocar no lugar do x para zerar aqui esse nosso parênteses? Ah, professor, eu já sei. Eu vou ter que colocar aqui no lugar do x o mais 3, né? Ou simplesmente 3. Porque quando eu colocar aqui 3 menos 3, o resultado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Então, eu já sei que o 3 é uma raiz. Aqui no nosso segundo parênteses, quem é que eu vou colocar aqui no lugar desse x? Que quando eu resolver essa operação aqui com o mais 2, o resultado vai ser igual a zero. Ah, eu vou colocar menos 2. Porque menos 2 e mais 2, o resultado aqui que eu vou ter, ó, menos 2 mais 2 vai ser zero. Então, zerou mais um parênteses. Então, já tenho duas raízes. Eu tenho um 3 e tenho menos 2. Só que eu tenho mais um x aqui, ó. E é importante que vocês percebam. Eu tenho mais um x aqui. Então, esse x aqui, para zerar todo esse polinômio, ele vai ter que ser igual a quanto? Ele vai ter que ser igual a zero. Esse x aqui ele vai ter que ser igual a zero, porque quando eu multiplicar o x aqui que está multiplicando por isso tudo, e no caso eu tirar no lugar dele e colocar zero, vai ficar zero vezes qualquer número que seja aqui como resultado, o resultado final sempre vai ser zero, porque zero vezes qualquer número é o próprio zero como resultado, tá bom? Então as raízes aqui são 0, 3 e menos 2. E aí vocês têm que tomar cuidado, porque é interessante que vocês sempre coloquem aqui o resultado dessa questão em ordem crescente, tá bom? Ou seja, quem é dessas raízes aqui, 0, 3, menos 2, a menor, né? A menor seria aqui menos 2. Então, já posso até colocar aqui, ó, menos 2. Depois seria quem? Depois seria o 0. E finaliza aqui com o nosso colega 3, tá bom? Ou seja, as raízes aqui são menos 2, 0 e 3, tá bom? Não necessariamente vai estar na ordem aqui do polinômio que a gente encontrou, tá bom? Mas ela permanece a mesma. O que vai mudar aqui é só a ordem. O menos 2 permanece o menos 2, o 0 permanece o 0 e o 3 permanece o 3. Aí é só você observar qual nas alternativas você tem esse resultado, essas raízes e marcar. Nesse caso aqui, a alternativa correta seria a alternativa E de escola. Agora, muito cuidado, pessoal? Porque, por exemplo, ó, aqui na B está um negócio bem parecido, né? Tá trocando só o sinal aqui, que aqui na E o 3 está positivo, aqui está negativo, na B o 2 está positivo, aqui está negativo. Então, muito cuidado, porque para achar aqui as raízes é tranquilo, mas cuidado com as alternativas muito parecidas, tá bom? Então é isso, eu acredito que vocês, com essas observações, vão conseguir acertar esse tipo de questão, tá bom? Valeu!